Irmãos, nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições no livro de Ruth, e essa é a penúltima mensagem da série. Não sei você, mas para mim muito tem sido edificadora essa série, muito Deus tem falado comigo. E a minha missão essa noite, ela é uma missão bastante difícil, que é dar continuidade à exposição do livro. Os sermões passados, domingo passado a Fabíola, no outro o pastor Marcelo, foram muito bons. Então eu não sei se eu chego a esse nível, mas eu peço a Deus misericórdia e graça para que, através da pregação da sua palavra, Ele possa falar com nós essa noite. Amém? Eu quero orar com vocês para nós darmos início a essa mensagem. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem proporcionado para nós, para a Tua igreja, te louvar. E essa noite eu venho lhe pedir para falar mais uma vez conosco, ao nosso coração, que a Tua palavra venha de encontro, abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que a gente possa compreender a Tua palavra e que a gente saia daqui edificado por ela, Senhor. É o meu desejo essa noite, e desde já eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é o melhor estilo de vida. Como falar de melhor estilo de vida em uma sociedade que é uma vasta diversidade de estilos, não é mesmo? Aparentemente, cada um tem o seu. Eu não quero falar de modos, de maneiras de vestir, não sou um coach da moda, nada disso, mas será que de fato há uma melhor maneira de viver a vida? O que os irmãos acham? Como eu falei, há muita diversidade e a cada dia se surgem novos estilos, métodos, propondo que se você mudar isso, aquilo na sua vida, focar em tal coisa, assim você viverá uma vida melhor, uma vida feliz. Cada um tem o seu modo de viver. Há vidas, há maneiras de viver que nos encantam. Você já conheceu alguma pessoa que você ficou encantado com essa pessoa, conhecer ela? O que te levou a se encantar por esse alguém? Quem sabe alguém atencioso? O que mais? Uma característica nos leva, quem sabe, a gente se encantar com as pessoas. Alguém preocupado com o outro? O que mais? Não brigue, irmãos. Então são... Oi? Humildade. É verdade. Disposição em servir. São algumas características de pessoas que podem nos encantar, não é mesmo? Mas se há pessoas que nos encantam com a sua maneira de viver, há pessoas que desencantam pelo seu estilo de vida, não é mesmo? Pela arrogância, às vezes centrados em si mesmos, avarentos, visando somente o seu lado. A gente poderia falar um monte de coisa, de pessoas que mais espantam do que encantam, não é mesmo? Todos têm sua maneira de viver. E a pergunta que eu faço é: você tem encantado pessoas ou espantado pessoas? Você tem vivido de maneira que glorifique ao Criador e amado as pessoas que Ele tem colocado por perto de você? Ou você tem vivido somente visando os seus próprios interesses? O que esse texto, que nós iremos ler, tem a nos dizer sobre um melhor estilo de vida, uma melhor maneira de viver? Eu quero convidar você a abrir o livro de Ruth, capítulo 4, dos versos 1 até o 12. E que os irmãos permanecessem com as suas Bíblias abertas para a gente aprender um pouco mais essa noite do livro de Ruth.
quase já finalizando este livro. Livro de Ruth, capítulo 4, dos versos 1 até o 12. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz o chamou: Venha cá e sente-se, amigo. Quero conversar com você. O homem foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentassem com eles. Em seguida, disse ao resgatador da família: Você conhece Noemi, que voltou de Moabe? Ela está vendendo a propriedade de nosso parente Elimeleque. Pensei que devia falar com você a esse respeito, para que você a resgate, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você, sou o resgatador mais próximo. O homem respondeu: Está certo, eu resgatarei a propriedade. Então Boaz lhe disse: É claro que ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenham a herança na família dele. Se é assim, não posso resgatá-la, respondeu o parente resgatador. Isso poria em risco minha própria herança. Resgate você a propriedade, eu não posso fazê-lo. Naqueles dias, havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito de resgate em troca, tirava a sandália e a entregava a outra pessoa, para validar publicamente a transação. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: Compre você a propriedade. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: Vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom. E junto com a propriedade, tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim, ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família, aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. As autoridades da cidade e todo o povo que estava na porta responderam: Somos testemunhas. Que o Senhor faça a esta mulher, que chegue à sua família, o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efratá e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê, com esta jovem, uma descendência numerosa, como a de nosso antepassado Pérez, filho de Tamar e Judá. Amém, meus irmãos? Então, apenas recapitulando um pouquinho, um resumo da história. Talvez você tenha nos acompanhado, deve estar pensando: mas de novo? Mas, irmãos, é para fixar mesmo, porque a gente esquece. Às vezes a gente não lembra nem do que nós jantamos ontem, não é mesmo? Então, só preciso retomar um pouquinho. O capítulo 1 de Ruth nos mostra que houve uma grande fome em Belém. Então, uma família de Elimeleque, o esposo de Noemi, decide abandonar Belém e ir até Moabe, fora da região de Israel. E logo ao chegar em Moabe, Elimeleque morre. Fica apenas Noemi com seus 2 filhos, Quilion e Malom, e eles se casam com 2 moabitas, Orfa e Ruth. E o que acontece? Os irmãos lembram? Eles morrem. Fica agora somente Noemi e suas 2 noras. Até que Noemi soube que havia acabado a fome em Belém, e o capítulo 1 vai finalizar com a volta de Noemi, e Ruth a acompanha até Belém. Ruth vai com sua sogra até Belém. E quando elas chegam em Belém, note que no final do capítulo 1 é bem no início da colheita. Esse é o capítulo 1. Capítulo 2, Ruth sai para colher espigas no campo, de quem porventura fosse bondoso, e que permitisse que ela colhesse.
E o autor ele diz o seguinte, que coincidentemente, por acaso, aonde que Ruth vai parar? Em quais campos que Ruth vai parar? Nos campos de Boaz. E por coincidência, olha, mais uma coincidência, esse homem Boaz era parente próximo de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. O autor ele está sendo irônico, pois foi a providência divina que levou Ruth até esses campos. E Boaz ele age bondosamente com Ruth. A gente vê isso no capítulo 2. Quando ela chega em casa e conta para sua sogra onde foi que ela tinha trabalhado naquele dia, Noemi fala então a Ruth que esse homem era um dos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. O que significava? Que esse homem poderia comprar de volta a propriedade de Elimeleque e tirar aquelas mulheres da pobreza. Capítulo 2. Capítulo 3, Noemi elabora um plano para que Ruth chegasse lá no campo até Boaz e ela pedisse ele em casamento. A gente viu a obediência, a humildade de Ruth ao fazer isso. Muito provável, né? A gente vê que Boaz estava encantado com Ruth. Inclusive, Boaz elogia Ruth. E Boaz se compromete em fazer o quê? Ajudar Ruth. Só tem um porém, meus irmãos. Final do capítulo 3. Só tem um obstáculo. Vocês lembram qual é? Há um outro parente mais próximo. Ou seja, há um indivíduo que tem mais direito que Boaz. E ele tem, portanto, preferência de resgatá-las dos bens, né, perdidos e dar descendência aos falecidos maridos. Mas Ruth, Noemi, né, falando com Ruth, mas Ruth, fique tranquila. Porque se Boaz estiver disposto a resgatá-la, muito bem. Que ele se case com você. Mas se ele não quiser, tão certo como vive o Senhor, o Boaz falando a Ruth, se esse outro parente que tem o direito estiver disposto a resgatar você, Ruth, muito bem, que ele se case com você. Mas se ele não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu, Boaz, resgatarei. Mas acontece que antes de qualquer coisa eu preciso falar com esse homem. E então o capítulo 3 se encerra com um suspense. E agora? Quem será que irá resgatar Ruth? Tudo dando certo. E até que surge no final do capítulo 3 um terceiro. Todas as coisas, né? Conspirando ao favor, e agora surge um terceiro do nada. Ruth volta até a sua sogra, pensando, será que vai dar casamento? Será que não vai dar casamento? E Noemi, sua sogra, fala para Ruth, olha, calma, porque esse homem não vai sossegar enquanto não resolver esse assunto. Esse é o suspense que encerra o capítulo 3. E agora a gente entra no texto que nós lemos. Você está com a sua Bíblia aberta? Eu gostaria de ir explicando o texto e em seguida levanto alguns pontos, 2 pontos, ok? Pode ser? Os irmãos estão juntos nessa? Amém? Os irmãos, versículo 1, Boaz. A gente vê Boaz logo em ação. Boaz subiu até a porta da cidade e ali ele se assentou. Porque a porta da cidade, ela não era apenas a entrada e a saída de uma cidade. No contexto bíblico, as portas da cidade eram o local onde os assuntos mais importantes eram tratados. A porta da cidade, por exemplo, era onde ficavam alguns mendigos pedindo esmola, né? Os pobres iam pedir esmola, onde as reuniões mais importantes aconteciam. Era ali na porta da cidade que os negócios eram feitos. Ali acontecia tudo. E ali Boaz se assenta e, curiosamente, observe, versículo 1, Boaz, nesse momento, ia passando quem? O parente.
Então Boaz chama o parente: ei, amigo, se assenta aqui, a gente tem coisa para conversar, a gente tem que resolver uma coisa aqui. Quero conversar com você. Dependendo da sua versão que você está utilizando, a minha aparece a palavra amigo, Boaz chamando amigo. Mas dependendo da versão, vai estar a palavra fulano. E essa expressão de o fulano é a expressão que mais se encaixa do texto hebraico. Segundo alguns comentários, é justamente essa, de o fulano. E quem é o fulano? Você percebe que o texto ele não está preocupado em dizer o nome dele? Em algumas versões, o amigo, ou o fulano. E Boaz chama esse fulano a se assentar com ele, a conversar, e ele vai. Então Boaz, um homem vivido, né, um homem já experiente, versículo 2, ele chama 10 autoridades da cidade e pede a eles para que se assentassem juntamente com eles. Por que Boaz faz isso? Apenas, explicando rapidamente. Hoje, quando a gente quer registrar um documento ou coisa assim, o que a gente faz? Pega o documento, assina, vai no cartório, registra a firma. O que dá legalidade é o reconhecimento da firma. Isso? Me corrija se eu estiver errado. Na antiguidade, em Israel, o conceito é esse. Chamava os homens mais velhos, eles vinham para testemunhar a negociação, e era a presença desses homens que dava a legalidade para o negócio. Então Boaz começa a conversa com esse homem, com esse resgatador mais próximo, e ele diz a ele no versículo 13, observe comigo: você conhece Noemi, que voltou de Moabe? Ela está vendendo a propriedade de nosso parente Elimeleque. Boaz está falando com esse fulano porque ele tem mais direito, ele tem prioridade. A lei diz que ele tem prioridade no resgate. Ele está dizendo, Boaz está dizendo: ei, Noemi, a viúva de Elimeleque, tem um campo que ela não pode cuidar. Ela está vendendo, ela precisa de dinheiro, ela precisa do resgate. Olha, a proposta é boa. Sabe por quê? Porque se algum parente resgatasse as terras, o campo continuaria na família. E se Noemi morresse sem descendentes, o que era muito provável, porque ela já era de avançada idade, então o campo passaria para o fulano. Ou seja, investiria e depois ficaria com ele mesmo. Não perderia nada, certo? Então Boaz diz a ele: olha, eu pensei que devia falar com você a esse respeito, para que você a resgate, caso você tenha interesse. Se você quer a propriedade, compre-a. Já estão aqui até as autoridades, para a gente já sair de negócio fechado, Mas se você não tiver interesse, me diga logo, porque depois de você, eu sou o resgatador mais próximo. O texto não diz, mas quem sabe, eu imagino que esse parente pensou: é um negócio de ocasião, é uma baita oportunidade. E o que ele responde a Boaz? Versículo 4, está certo, eu resgatarei a propriedade. Nossa, que balde de água fria em Boaz, Estava todo esperançoso, e agora chega esse carinha aí e acaba com tudo. O que acontece? Ele está aceitando a propriedade. Depois de todo o trabalho de Boaz para poder ficar com Ruth, olha esse terceiro que entrar na história aí, entra por último, ainda quer pegar a janela. Pois afinal ele tem mais direito do que Boaz, ele é mais próximo. Mas o que fazer então numa situação como essa? Boaz, inteligentíssimo, versículo 5, acompanhe comigo, preste atenção. Ele continua a conversa: olha, só tem um porém. É claro que ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome do seu marido e mantenham a herança na família dele. Opa!
Parece que não é tão bom negócio assim. Pensando bem, eu acho melhor não. Eu estou fora. Nesse caso, Boaz, eu não vou poder resgatar não. E qual é a desculpa desse homem para Boaz? Versículo 6. Olha, isso poria em risco a minha herança. Resgate você a propriedade. Eu não posso fazê-lo. Deixa eu abrir apenas um parênteses para explicar rapidamente duas coisas aqui, que a gente já viu ao longo das mensagens. Em situações como essa de Noemi e de Ruth, de pobreza, né, e as duas sem filhos, havia duas situações legais para se socorrer as famílias, no âmbito da própria família. Quais eram as situações, vocês lembram? Do resgate e do levirato, certo? O resgate era a compra de uma propriedade que estava à venda, para que a família ela não entrasse em miséria, né? Comprava, pagava o preço e devolvia a propriedade em algum momento mais tarde para a família. Ou, se a família tivesse perdido já a propriedade, esse resgatador poderia ir atrás, pegava e entregava à família. Esse é o resgate. Já o levirato era o seguinte: o parente mais próximo deveria casar-se com a viúva e ter um filho com ela. E quando o filho da viúva crescesse, o parente mais próximo tinha que passar a propriedade para o filho gerado com a viúva. Ou seja, o parente próximo compraria, mas não seria dele a propriedade. E mais, o filho que ele teria com a viúva, o nome de quem que seria lembrado? De quem que ele levaria o nome? De Elimeleque e Malom. Resumindo, não era bom negócio. Ele perderia dinheiro, perderia a propriedade, perderia tudo que teria aplicado. Tal do fulano corre fora, né? Não, eu estou indo. É um mau negócio. Vou ter que pagar, vou ter um filho. E quando a criança cresce, eu perco o filho. A propriedade e o dinheiro. Que negócio é esse? Estou fora, né? Explicado isso, a gente volta ao texto, versículos 7 e 8. Antigamente, seguindo a negociação dos dois, de Boaz e o fulano, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tinha que tirar a sandália e dava ao outro. Assim eles oficializavam os negócios, certo? Quando o fulano recusou o negócio, então ele tirou a sandália e passou a Boaz. Versículo 9 e 10. Então Boaz anunciou aos líderes: ei, vocês são testemunhas. Todos que estão aqui, vocês são testemunhas. O que eu estou fazendo é um ato correto, é legítimo. É um ato digno, ele disse aos presentes. Olha, vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom. E junto com a propriedade, tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Sabe o que Boaz está dizendo? O fulano não quer, mas eu quero casar com ela. O fulano quer só a propriedade, mas eu quero as pessoas. O fulano está pensando somente no seu próprio interesse, mas eu quero a família. Não importa se o meu nome não vai ser lembrado. Eu quero servir essas duas mulheres. Fulano queria somente os bens. Mas Boaz é diferente. E ele afirma ainda, dizendo: olha, assim, Ruth, ela poderá ter um filho que leve não o meu nome, mas o nome da família do seu falecido marido, e herde a propriedade da família aqui na cidade natal. E vocês que estão aqui presentes hoje são testemunhas disso. É isso que Boaz está dizendo. Irmãos, havia no Antigo Testamento uma preocupação muito grande em não deixar o nome de quem morreu fosse esquecido. Então Boaz, ele simplesmente está dizendo: eu estou disposto a ter um filho com Ruth para honrar o nome do seu falecido esposo, para que ele não seja esquecido. Vocês são testemunhas disso. Ufa, parece que
O início, o final do capítulo 13 e o início do capítulo 4 era aquele suspense, né? Agora está resolvido. Agora acabou, a tensão acabou. Agora, depois do frio na barriga, vai ter casamento. Imagina a festa. As autoridades da cidade, o povo que ali estavam, responderam então a Boaz: olha, nós somos testemunhas, Boaz, que o Senhor, versículo 11, que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Boaz, que você seja próspero em Efratá e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê, com esta jovem, uma descendência numerosa, como a de nosso antepassado Pérez, filho de Tamar e Judá. E na próxima semana a gente vai ver quem Ruth gerou. Boaz está entrando na história para resgatar duas mulheres da miséria. Boaz entra na história para resgatar o nome de um homem que já havia falecido, para ele não ser esquecido. Boaz, ele entra na história para mudar as circunstâncias de duas mulheres. Meus irmãos, nós vimos o texto, né? Explicamos um pouco, e eu pergunto a vocês lembram o tema da mensagem? Melhor estilo de vida, né? Projetado ali. Eu pergunto, vocês conseguiram identificar algum estilo de vida no capítulo 4 de Ruth? Algum modo de viver? Irmãos, conseguiram identificar? Amém? Não, amém? 2, Fabiola? Exato. Irmãos, entendo que nesses 12 versículos que a gente leu hoje, nós somos desafiados a ver pelo menos duas maneiras de viver a vida. 2 estilos de vida. Olhando para 2 personagens. Quem são os personagens? O fulano e Boaz. A gente vê 2 estilos de vida completamente diferentes. O primeiro estilo de vida é o viver por si e somente para si mesmo. Você conhece alguém assim? Você já se perguntou se você não é assim? Não sei se você tinha observado antes, mas esse fulano que surge somente no último capítulo, quer dizer, né? Ele poderia ter feito toda a diferença na história dessas duas mulheres. Poderia ter participado. Ele poderia muito bem saber quem ele era. Mas ao invés de participar de uma história que passados 3.000 anos nós estamos lembrando dela, o que ele fez? Ele optou por pensar única e exclusivamente em si mesmo. Ele não estava preocupado com pessoas, estava preocupado com seus bens. Ele não estava preocupado com as viúvas, muito menos com o nome de Malom, que estava sendo esquecido. Qual era a preocupação dele? Versículo 6, isso poria em risco minha própria herança. Note que até então ele tinha dito sim, porque ele poderia cuidar de Noemi por um tempo. Ela não teria filhos, então não perderia nada. Mas quando Boaz fala em Ruth e em dar ao falecido marido dela descendência, esse homem pula do barco. Esse indivíduo, nós não sabemos o nome, mostra para nós um tipo de gente que o coração está centrado em si mesmo. O caráter do fulano é o caráter de gente que vive a vida mediante somente aquilo que lhe é conveniente. Gente que pouco se importa com quem está ao seu redor. Que no fundo a preocupação dele é consigo mesmo. Infelizmente, essa é uma realidade muito comum em nossos dias, não é mesmo?
A gente olha para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, falando dos últimos dias, os dias que vivemos, né? Ele diz, olha, haverá tempos muito difíceis. Por quê? Paulo responde, porque as pessoas só amarão a si mesmas. E o que mais? É o dinheiro. Paulo dá uma lista, eles serão arrogantes, eles serão orgulhosos, zombarão de Deus, não terão afeição, nem perdoarão, serão imprudentes, cheias de si, amarão mais os prazeres do que a Deus. E quando a gente olha para uma lista dessas, a gente pensa, não, é só ímpio, né? Mas o apóstolo Paulo, ele vai além. Ele diz que essas características não é apenas dos ímpios, mas tem muitos religiosos que tem cara de piedade, aparência, tem jeito de crente mesmo, mas negam contudo o Evangelho, negam o poder de Deus. Essa é a realidade após a queda. Essa é a realidade que nós temos fora do jardim. Esse é um estilo de vida, vivendo por si e somente para si. Meus irmãos, é uma tragédia viver a vida dessa maneira. Vocês concordam comigo? Voltando ao personagem que nós estamos vendo, um homem que decidiu viver a sua maneira, entregue às suas paixões, quem sabe, né? É por isso que ele estava focado, somente pensando nos seus bens. Não fez diferença nenhuma na eternidade. E o autor de Ruth em nenhum momento está interessado em revelar a identidade dele. Por quê? Eu arrisco a dizer que na história que Deus está escrevendo, o nome de gente assim talvez não deva ser citado, nem sequer lembrado. Gente que vive por si, centrada em si mesmo, infelizmente acaba tendo o seu próprio nome apagado na história. Não viveu para os que estavam à sua volta, viveu somente para si. Essa não é a melhor maneira de viver, porque o fim, além de não ter um nome lembrado, é um fim trágico, é um fim de condenação. É um fim onde o ser humano que vive para si não pode salvar a si mesmo. Vive pensando que pode, mas a realidade é totalmente diferente. Mas irmãos, em contraste a essa primeira realidade que nós vimos, a segunda maneira, o segundo estilo de vida que nós encontramos nesse texto é totalmente diferente. E qual é o segundo estilo de vida, maneira de viver? É viver para a glória de Deus. Amém? Voltamos para Boaz, um pouquinho mais. Porque esse homem, Boaz, não era um homem que tinha prioridade no resgate de Noemi. Ele está em segundo plano, certo? A gente está vendo isso. Ele não tinha obrigação nenhuma. Talvez Boaz poderia dizer, olha, isso não é problema meu. Vocês duas, dê um jeito, não é obrigação minha. Mas o que acontece? Boaz, um homem generoso, um homem íntegro, sai do seu lugar e faz o que é necessário para resgatar essas mulheres, para mudar de vida as pessoas que estão à sua volta. Boaz, ele estava disposto a oferecer de si mesmo, da sua reputação, disposto a oferecer da sua riqueza, disposto a oferecer do seu tempo. Para quê? Para beneficiar os outros. Boaz estava interessado em viver para a glória de Deus. Boaz estava mais preocupado em amar e servir aquelas mulheres do que em ser reconhecido, do que ter o seu nome lembrado.
Interessante que o fulano, ele manteve o seu dinheiro, manteve os seus bens, a sua herança, as suas terras. Mas ninguém mais sabe quem ele é. Viveu para si. E eu pergunto a você, por que devemos viver para a glória de Deus? Porque essa maneira é a melhor maneira de se viver. Talvez você não tenha notado, mas quando nós olhamos para o capítulo 4 e ao longo das Escrituras, a gente vendo, né, essa história de Boaz, a gente vê um retrato de Jesus na história. Sabe por quê? Porque Jesus, o Filho de Deus, é como o nosso parente próximo, que não tinha obrigação nenhuma de vir a nós. É ou não é? Mas Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos lembra que, sendo Deus, abriu mão de sua glória. O Evangelho de João diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Por que Jesus veio habitar entre nós? Justamente para isso, para estabelecer um resgate pela nossa vida. Jesus veio para nos resgatar do pecado. Como foi que ele nos resgatou? Ele pagou o preço. Resgate é libertar alguém pelo pagamento de um preço. E Jesus pagou por um preço, um alto preço, para resgatar as nossas vidas. Ele pagou com o seu próprio sangue. Sendo assim, como vive quem está debaixo dessa realidade? Como deve viver? Eu já falei aqui que a melhor maneira, né, o melhor estilo de vida é uma vida vivida para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque quem vive debaixo da realidade da cruz de Cristo não vive por si e para si, mas vive para o Senhor. Vive para fazer as vontades e planos do Senhor. Essa é a nossa jornada de esperança. Sabendo que nós não estamos só, sabendo que o nosso nome ele não será esquecido, mas será lembrado porque foi escrito no livro da vida. Amém? O curioso é que Boaz é esse tipo de resgatador. Boaz é alguém que não visou seus próprios interesses, mas é alguém que decidiu servir sem visar nada em troca. Boaz é uma figura de Cristo. Um homem que se humilhou ao vir até nós. Filho de Deus se encarnando, se fazendo carne, para pagar o preço das nossas encrencas, da encrenca que a gente se meteu, o pecado. Amém? Irmãos, somente nesse capítulo 4 do livro de Ruth, se você prestou atenção, existe uma palavra ali e alguns sinônimos muito repetidos. Quais são? Resgate, resgatador, compra. Sabe o que significa? Quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos Deus trabalhando, agindo na história, de Gênesis a Apocalipse, pegando aqueles que não são, para confundir os que são. Por isso que a gente canta, né? Quando a gente é fraco, então que somos fortes. O que foi que Deus viu em nós? Paulo diz que o poder de Deus é que se aperfeiçoa na fraqueza.
Não havia nada de bom em nós, meus irmãos. Mas Cristo veio para pagar, para nos resgatar da miséria do pecado. Devemos viver para a glória de Deus. Boaz é o exemplo de alguém que não vive para si, mas alguém que vive para glorificar a Deus, e ele glorifica a Deus através das suas atitudes. E por meio dessas atitudes, ele abençoa as pessoas que estão ao seu redor. Isso nos deve fazer entender o seguinte: que quem experimentou a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, deve viver disposto a amar e servir uns aos outros. Porque quem experimentou essa graça reflete o caráter do Deus que o salvou, reflete o caráter do seu Redentor. De que maneira nós estamos vivendo? Como nós estamos vivendo? Para nós mesmos? Segundo os nossos próprios interesses? Ou como Boaz, refletindo o caráter daquele que nos salvou, abençoando e amando as pessoas que estão à nossa volta? Meus irmãos, só há essas duas maneiras de se viver: centrado em si mesmo, ou uma vida dedicada ao Senhor e ao outro, amando a Deus e a sua palavra, servindo a cada dia uns aos outros, cuidando uns dos outros. Esse é o melhor estilo de vida, é a melhor maneira de se viver. Fomos resgatados da miséria. Não tem mais como a gente viver para nós mesmos. Mas devemos viver tão somente para aquele que nos resgatou. Que não viva mais nós, que não prevaleça as nossas vontades, mas que a gente possa dizer: seja feita, Senhor, a sua vontade. Me transforma, semelhança contigo, cada dia mais parecido contigo. Faz com que a tua luz brilhe em mim, neste mundo em trevas. Faz, Senhor, com que as pessoas que estão ao meu redor, eu veja as suas necessidades, suas carências, eu possa de fato ser um amigo, um irmão, alguém que estenda a graça, alguém que seja bondoso, alguém que não vise o seu próprio interesse. Que a cultura que nós temos é justamente o contrário. É justamente quando alguém tem que fazer alguma coisa, né? Eu peço um favor para o Ricardo. Talvez a cultura nossa cultura, o Ricardo me olharia e diria assim: cara, o que eu vou ganhar em troca? Não é mesmo? Essa é a cultura que a gente vive, buscando somente os seus próprios interesses, somente satisfazer os seus desejos. O coração está centrado em si. Mas quando nós olhamos um modo de viver digno do Evangelho, ao qual nós fomos chamados, nós entendemos que nós não vivemos mais para nós mesmos. Que a gente possa compreender essa realidade. Que o nosso resgate custou caro. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós temos um Senhor. E esse Senhor exige de nós obediência. Exige de nós humildade. E exige de nós serviço. Que a gente possa viver dessa forma, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti
Senhor foi quem nos comprou. E o preço que o Senhor pagou não foi barato. Custou tudo. Custou a vida do seu filho. Ensina-nos a viver da maneira que o Senhor quer, que o Senhor se agrade. Ensina-nos a viver em conformidade com a Tua palavra. Que a gente possa resplandecer o Seu caráter, o Seu perfume, exalar o Seu perfume. Assim como Ruth e Noemi, não tínhamos nada, mas o Senhor nos resgatou e dando vida, nos dando um nome, Senhor, no livro da vida. Não há merecimento algum em nós. Isso é somente graça, a Sua graça. Nós te agradecemos porque se estamos aqui hoje, é porque o Senhor entrou na história e nos livrou da eterna condenação. O Senhor entrou na nossa história. O Senhor é o Senhor da história. E nós queremos te servir melhor, como o Senhor deseja. Não deixe que a gente viva para nós mesmos. Não deixe com que a gente seja egoísta, avarentos, amantes do dinheiro, pensando somente em nós mesmos. Mas ensina-nos a compartilhar, mesmo que seja pouco que a gente tenha. Ensina-nos a nos dedicar aos outros. Que os nossos vizinhos, os nossos amigos e até mesmo os nossos inimigos possam encontrar em nós bondade e desejo de servir. Ajuda-nos, Pai. É o nosso desejo essa noite. Em nome de Jesus que eu te peço.